A questão 793 de O Livro dos Espíritos, os espíritos superiores nos ensinam que o nosso planeta só poderá se considerar civilizado quando os vícios e as paixões que nos assolam forem debelados e quando formos capazes de nos tratar verdadeiramente como irmãos. Dizem mais que nós podemos nos considerar esclarecidos, mas ainda não civilizados. Primeira parte do processo, que é o esclarecimento, nós já percorremos. A segunda parte está em desenvolvimento. Nosso objetivo é mostrar que a doutrina espírita pode e muito ajudar neste processo. Sejam bem-vindos. Nós estamos no Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. É sempre uma grande alegria estar aqui, mesmo que fisicamente estejamos distanciados, estejamos afastados, mas a mais potente de todas as forças de atração, que é dos pensamentos que vibram na mesma direção, nos unem. Então, roguemos aos guias espirituais deste trabalho que permitam que nós estejamos unidos em pensamento pelo bem, pelo amor, pelo progresso, pelo entendimento das coisas. Que essas bênçãos possam chegar a cada um de nós e se espalhem por dentro dos nossos lares. Pois é, como disse, o nosso objetivo de hoje é mostrar que a doutrina espírita pode auxiliar e como pode auxiliar no progresso de desenvolvimento da humanidade. Está lá em O Livro dos Espíritos, na Lei de Progresso, no último tópico, né, que é a influência do espiritismo no progresso. Um pouco antes desse tópico, que vai da questão 798 a 802, um pouco antes, na 793, os espíritos esclarecem a Kardec que para que nós possamos nos dizer civilizados, né, esse processo de civilização da humanidade estará completo quando nós formos capazes de nos tratar verdadeiramente como irmãos. Na pergunta 798, Kardec abre, né, este assunto perguntando se em algum momento, né, a doutrina espírita será senso comum na humanidade. E os espíritos superiores dizem que sim, que certamente, que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. No entanto, eles alertam, né, terá que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção. Então, mais à frente nós veremos por que a doutrina espírita, o seu principal combate não é o do convencimento, porque é natural, é da natureza, como dizem os espíritos superiores, o que a doutrina ensina, mas sim ela é do interesse. Kardec, nos comentários, né, ele diz que a doutrina espírita vem para dar prosseguimento a um trabalho iniciado pelo cristianismo. E o cristianismo teve, né, como primeira grande missão destruir as ideias pagãs. E Kardec até disse que o trabalho mais duro, mais árduo, mais difícil, que é o trabalho de destruição, foi feito pelo cristianismo. E a doutrina espírita vem para complementar, para dar prosseguimento nesse trabalho, que é um trabalho mais de acabamento, né? Um trabalho mais de edificação em si do que de destruição. Lembrando que as ideias pagãs, por milênios, dominaram a humanidade. E o cristianismo operou com grande dificuldade para destruir essas ideias, e a prova disso é que Jesus teve que vir fisicamente entre nós para dar início nesse processo, né? Que inicialmente foi um processo de esclarecimento, vejam, né?
que a missão de Jesus ela é muito de esclarecer, né? Jesus mostra que realmente Deus é único, Jesus mostra o que é certo, o que é errado, o que é o bem e o que é o mal, e indica que é através do perdão, que é através do amor, em suma, através da caridade, né? Das relações desinteressadas que a gente edificaria o progresso do indivíduo e o progresso da humanidade. Então vejam que a tarefa era árdua, é difícil se destruir algo que vem sendo praticado há séculos, né? Então veio Jesus, o primeiro milênio, podemos dizer assim, os primeiros 1000 anos da história do cristianismo foi dedicado realmente a suplantar o paganismo, muitas vezes se fundindo a ele, muitas vezes agregando parte do que o paganismo pregava, culturas pagãs, mas foi ganhando espaço, foi suplantando, foi sobrepondo. E o segundo milênio, né, foi o milênio de busca de identidade, né? Nesse processo, muitos equívocos foram cometidos em nome de Jesus por uma visão distorcida das ideias do Cristo, mas chegou um momento, né, principalmente aqui no Ocidente, que o cristianismo se solidificou. E quando isto ocorreu, né, passa o bastão para que através da razão, do convencimento racional, para o Espiritismo dar prosseguimento e complemento a este trabalho de edificação de uma civilização em que nós nos enxergamos realmente como humanidade, como irmãos, né? Mas isso é um processo que, como disse os Espíritos, ele passa pelo combate aos nossos vícios e às nossas paixões. E Kardec pergunta, olha, esse processo vai demorar? E os Espíritos dizem, quem bem conhece o homem sabe que nada lhe é imposto, que nada acontece como um passe de mágica de uma hora para outra. Não é um processo rápido, é um processo que atravessa gerações, que vai ganhando corpo, em cada geração vai transformando um pouco, em cada geração é uma ideia nova que ganha espaço, em cada geração um comportamento que se modifica, mas é um processo lento. Mas eles alertam que vai ser um processo mais rápido do que foi o processo do cristianismo de destruir as ideias pagãs. Mas mesmo assim não é algo que acontece do dia para a noite, não é algo que acontece de uma geração para outra. É necessário paciência, é necessário persistência e é necessário consciência de como fazer isso. E é aí que Kardec pergunta como fazer isso. E como é que o Espiritismo vai auxiliar de forma decisiva no progresso da humanidade? E os Espíritos dizem que destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade, da sociedade. Vejam, destruindo o materialismo. Na prática, no dia a dia, como devemos fazer nós que fomos convencidos através da razão que o Espiritismo é o caminho, é quem vai realmente transformar o nosso planeta e vai dar prosseguimento o que o Cristo começou lá há mais de 2000 anos, né? Como que nós podemos fazer isso na prática? Como destruir o materialismo? Primeiramente, a doutrina espírita, antes de mais nada, né, sustenta um dos seus pilares principais é que nós somos espíritos, seres espirituais, vivendo uma experiência material, unidos à matéria enquanto estamos encarnados, né? Mas que a matéria é um instrumento e que nós devemos, né, no nosso dia a dia, nos comportar como espíritos. E o combate ao materialismo passa muito por isso, porque tu não transforma uma sociedade sem transformar, antes de mais nada, os indivíduos, né? O indivíduo é o grande agente da transformação. Nada acontece se individualmente cada um não se conscientizar da necessidade de se transformar e se transformar efetivamente. Então, tudo começa com a gente se comportando como é a nossa essência. Nós somos espíritos, mas como fazer isso? Joana de Ângeles diz
que nós nos comportamos como espíritos quando nós vivemos a vida na matéria balizada por objetivos morais e não somente por objetivos materiais. Alerta, não devemos negligenciar a matéria. Matéria é um instrumento, ela faz parte da vida aqui no plano material. Só que quando nós estabelecemos como prioridade objetivos materiais, nós fazemos qualquer coisa para os conquistar, e no fazer qualquer coisa, porque a matéria ela se configura ao fim e ao cabo em números, né? Muitas vezes a gente fale moralmente na busca do sucesso material. Então, Joana de Ângeles diz que nós devemos ter como baliza objetivos morais, porque os objetivos, naturalmente, nós vamos ter, como dizia Jesus, a César o que é de César, naturalmente o que é nosso do ponto de vista material vai chegar, mas o que nós não podemos é falir nas questões morais em detrimento das vitórias materiais. Então, a busca principal do espírito deve ser as buscas de ordem espirituais. O espírito, né, o resultado do que nós somos hoje está muito mais ligado ao que nós produzimos nas encarnações anteriores do que propriamente nessa. Claro que o que a gente faz, todas as nossas escolhas, o nosso esforço, o nosso sacrifício, assim como os nossos acertos, os nossos erros dos dias de hoje refletem no nosso presente, mas em linhas gerais, aquelas coisas macros da minha existência, elas são definidas com base no que nas escolhas que eu fiz nas encarnações anteriores. E quando o espírito vem para a vida na matéria e se comporta de olho no futuro, ele muito mais baliza as suas decisões e as suas escolhas pelas questões morais, do que simplesmente pelas questões materiais. Muitas vezes a gente, para ganhar o prazer do instante, para ganhar o prazer do momento, para ganhar o prazer do presente, a gente joga fora o futuro, a gente cria grandes dificuldades para o futuro. E muitas vezes não é o futuro dessa encarnação, é o futuro de encarnações seguintes. Então, primeira dica na prática que a doutrina espírita nos coloca é para que a gente nos comporte na vida na matéria, para transformar esse planeta, né, como espíritos e não como seres materiais. A segunda questão que a doutrina espírita propõe, né, que nós consigamos organizar nossa sociedade sob uma ótica que transcenda as questões materiais. Vejam que nós estamos vivendo nos dias de hoje, efeito da pandemia, fica muito claro, né, como poucas vezes ficou na história da humanidade, o grande abismo que existe entre aqueles que têm acesso a uma vida digna do ponto de vista material e aqueles que não têm, né? Fica muito claro quem tem possibilidades materiais e quem não as tem, e o quão difícil é para quem não tem acesso ao mínimo necessário do ponto de vista material. E parece consenso que nós, para termos uma sociedade que enfrente situações difíceis como as que a gente está vivendo hoje, com menos dor e sofrimento, nós precisamos transformar essa situação, precisamos ter uma distribuição da matéria mais equânime, mais equilibrada. Mas nós não conseguimos, porque sempre que a gente se debruça sobre como fazer isso, a gente trabalha com os indicadores econômicos e ninguém quer ceder. Quem tem não quer ceder. Quem tem a posse da matéria não quer ceder o que tem. Pelo contrário, ainda tenta muitas vezes não só preservar o que tem, como organizar sistemas que possibilite acrescentar mais ainda ao seu patrimônio. Quem tem poder não está disposto a compartilhá-lo, e sim procurando maneiras de concentrar mais ainda
o poder em suas mãos. Então isso não funciona, nós começamos a ficar numa sociedade sem saída, a gente sabe que precisa transformar, mas ninguém cede, sobretudo quem pode ceder, quem precisa ceder, não quer ceder. E aí a gente se depara, né, com o caos e que estamos vivendo nos dias de hoje, sobretudo na vida daqueles que não têm acesso ao mínimo necessário do ponto de vista material. Como fazer? Nós precisamos, enquanto sociedade, transcender as questões materiais. Nós temos que ir além, nós temos que suplantar isso. Não que nós tenhamos que negligenciar a matéria, sermos irresponsáveis, sair distribuindo por aí o que não se tem. Não. A doutrina espírita propõe que a gente tenha uma vida do ponto de vista do consumo mais equilibrada, que nós consumamos aquilo que nós necessitamos, que a gente não crie tantos mecanismos de necessidade de coisas que na verdade a gente viveria sem elas, que a gente se preocupe mais com quem não tem, quem ainda não acessou as condições mínimas, que a gente faça uma distribuição da riqueza, da matéria, que contemple a todos minimamente. Diferenças sempre vão existir. Isso faz parte, os espíritos são diferentes, nenhum é igual ao outro. Haverá os que têm mais, haverá os que têm menos, mas não haverá ninguém que esteja abaixo do mínimo necessário. Mas para isso nós temos que ter uma relação com a natureza mais equilibrada, tirar dela só aquilo que ela pode repor na velocidade que a gente tira. A gente precisa se preocupar com aqueles que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à educação, que não têm acesso à renda que lhe permita uma alimentação, uma vida digna. Nós precisamos organizar a sociedade de forma que essa distribuição de oportunidades seja mais equilibrada. Então, isto significa transcender a matéria. A gente tem que desapegar dos paradigmas econômicos apenas e conseguir enxergar além disso, né? Conseguir organizar a nossa sociedade além da busca do poder e do dinheiro, e sim organizar uma sociedade que busque um equilíbrio nas relações, um equilíbrio no consumo, um equilíbrio na relação com o meio ambiente. E, por fim, a doutrina espírita propõe que nós, individualmente, sejamos capazes de transcender a nós mesmos. Veja que interessante isso, porque Emmanuel diz que se nós conhecermos a ínfima partícula da matéria, nós conheceremos o universo. O Espiritismo diz que se nós formos capazes de conhecer a nós mesmos, nós seremos capazes de ganhar o universo. Então vejam que o espírito pode muito. A gente tem uma capacidade de influenciação extraordinária. Nós temos capacidade de transformar a nossa vida, mas nós temos capacidade de, com as nossas escolhas, com os nossos atos, com as nossas palavras, transformar o mundo, transformar até mesmo o universo, porque nós influenciamos uns aos outros, nós influenciamos o ambiente que a gente está, que por sinal ele transcende o nosso mundo, a vida transcende a vida no nosso planeta, ela transcende a vida no universo, e o universo é infinito, e nós estamos ligados ao universo, o universo age sobre nós, mas nós agimos sobre o universo. Então veja quanto grandioso nós somos, porque nós temos uma capacidade de influenciar quem a gente até nem conhece, né? Mas, por outro lado, nós também somos pequenos, nós somos um grão de areia, né, no universo. E muitas vezes a nossa pequenez faz com que a gente não consiga aceitar que outros façam o que eu não faço, que outros conheçam o que eu não conheço, que outros sejam capazes de ser confiáveis como eu não sou, que outros sejam capazes de conquistar aquilo que eu me sinto impotente para conquistar. Muitas vezes a gente é antagonista do progresso simplesmente porque a gente não tem força para edificar esse progresso,
em vez de aderir a quem tem condição de fazer, a gente prefere desconfiar, combater, porque não acredita que alguém possa fazer aquilo que a gente não faz. E como é que a gente muda isso, né? Vejam, canais como esse do Instituto Espírita Terceira Revelação trazem conteúdos que são pertinentes, que são importantes para esse processo de transformação do nosso planeta. Mas ele tem, muitas vezes, recebe de nós uma atenção muito menor do que outros meios de comunicação, outros canais de comunicação que trazem coisas banais, que já não edificam mais, que não têm, né, relevância, entretenimento fugaz, sem influência real no progresso, muitas vezes mais atrapalhando do que ajudando. E a gente vê que ainda, né, a gente dedica muito mais a nossa atenção àquelas coisas que não edificam do que aquelas coisas que podem edificar. Vejam, quando a gente diz que o nosso planeta já evoluiu tecnologicamente, já tem um conhecimento extraordinário, já se entende disso, daquilo outro, mas quando a gente para pensar, nós individualmente praticamente não entendemos quase nada de nada. Por quê? Porque a gente não busca. O conhecimento está aí à disposição, nós temos capacidade de entender como as coisas funcionam, sim, até as mais complexas, mas a gente não busca. A gente prefere ficar ligado a coisas, né, mas que não exigem do nosso intelecto, que não nos desafiam a nos melhorarmos, que não nos desafiam a nos tirar da nossa milenar mania de fazer as coisas da mesma forma. E a doutrina espírita, ela vem justamente para isso, para fazer com que hábitos se transformem e se transformem para melhor. Resumindo, né, o espiritismo vem para ser agente protagonista do processo de transformação, do progresso da humanidade. Ele vem para ser um daqueles elementos bases, pilares da construção de uma humanidade onde todos vão, né, uma verdadeira civilização, onde os vícios e as paixões vão ser debelados e onde nós vamos nos tratar como irmãos. Mas para isso, nós que entendemos que a doutrina espírita é o caminho, ela é o que de melhor representa Jesus, que é o nosso mestre, nós precisamos entender que isso se faz na vida prática com um comportamento nosso como espíritos, não como seres materiais, com um comportamento que faça com que a gente contribua para que a nossa sociedade transcenda ao materialismo, transcenda ao dinheiro, ao poder, ao sensualismo, transcenda na sua organização, tenha uma organização que privilegie o desenvolvimento do ser humano e não o gozo de sensações imediatistas. E por fim, né, que nós consigamos, né, para isso temos que ser exemplos, sim, nós temos que transcender a nós mesmos, nós temos que ir além do que a gente já foi, nós temos que ser melhor do que nós somos, e nós podemos transcender no conhecimento e nós podemos transcender no sentimento. Doutrina espírita não vem impor nada, né? E os espíritos disseram, nem adianta. O homem precisa ser convencido e precisa mudar paulatinamente. Quanto tempo essa transformação vai se dar? Os espíritos vai ser mais rápido do que foi a luta do cristianismo com o paganismo, a nossa luta contra o materialismo deve produzir resultados mais rápidos. Bem, se vão ser mais ou menos rápidos, vai se dar em tal ou qual tempo, isso depende de como cada um de nós, enquanto indivíduo, vai contribuir. Nunca esquecendo que, para que a gente seja forte nesse processo, o estímulo que nós passamos para as nossas mentes e para os nossos corações, o que a gente ouve, o que a gente vê, o que chama a nossa atenção, o que a gente dedica a nossa atenção, é de suma
importância nesse processo. Mais uma vez, o prazer está aqui com o Instituto Espírita Terceira Revelação. O canal continua sempre, né, com ideias e com assuntos pertinentes. Prestigie o canal, assista, escute, veja, compartilhe e tente levar para a sua vida, que é a melhor maneira que nós temos de compartilhar as ideias espíritas é levando elas para a nossa vida. Um grande beijo no coração de todos. A saudade continua, mas não esqueçamos, os pensamentos que vibram na mesma direção sempre estão juntos.